A hipnose clínica auxilia no tratamento da ansiedade e da depressão durante a pandemia. A pandemia do Covid-19, a crise econômica e todas as incertezas que a gente está vivendo nesse momento estão gerando cada vez mais ansiedade. Para falar hoje aqui no programa a respeito de uma ferramenta que auxilia essa ansiedade, a hipnose clínica, eu converso com o hipnoterapeuta e instrutor de hipnose, Marcelo Ben. Seja bem-vindo aqui ao programa, um prazer te receber. E a hipnose clínica, ela é digamos assim, um alento nesse momento que a gente está passando de pandemia, de incerteza, de muita ansiedade, né? Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui para divulgar ainda mais a hipnose. Sem dúvida, a hipnoterapia é uma grande ferramenta, pois é um tratamento nada invasivo, é totalmente permissivo, não existe risco algum. E você imagina, antes da pandemia, o índice de ansiedade já era em média de 15% da população. Você imagina hoje quanto aumentou esse índice, né? Com essa incerteza, essa dificuldade que a gente está passando. Então, isso aí, o pico de ansiedade vai lá em cima. Quando a gente fala em hipnose, vem à nossa mente aquelas referências de filmes, as pessoas entrando num processo de inconsciência, segredos sendo revelados, enfim. Do que se trata a hipnose clínica? Que tipo de hipnose é essa? Na verdade, não só a hipnose clínica. Eu vou fazer um resumo assim, do que é hipnose. A hipnose, uma definição perfeita para ela seria um estado alterado da consciência. Ou seja, a pessoa está consciente o tempo todo. Claro, a gente assiste essa hipnose de entretenimento a vida inteira. Então, se acha que é aquilo, que é um controle da mente, que você vai fazer o que você não quer, você vai revelar segredo, e não é nada disso. O que você sente durante uma sessão de hipnoterapia? Você vai sentir um relaxamento maravilhoso, posso dizer, uma sensação incrível, porém você está hiperfocado no que eu estou dizendo. É um estado alterado da consciência, você está consciente o tempo todo. E a gente entra em hipnose diversas vezes ao dia e não sabe que está em hipnose. Eu costumo dizer que a gente está sempre em hipnose. A diferença é que a gente oscila em níveis. Digamos, o telespectador está assistindo o seu programa e ele está interessado naquele tema que você está falando agora. Ele está hiperfocado. A pessoa lendo um livro, ela entra em hiperfoco. Você já chorou assistindo um filme? Com certeza, até comercial de margarina. Isso é hipnose, porque isso não é real, não está acontecendo. E o nosso cérebro ele nunca sabe se é verdade ou mentira. Ele envia uma fisiologia concluente do que você está pensando. Assim acontece na ansiedade, na síndrome de pânico, pois em uma crise de ansiedade, teoricamente não está acontecendo nada. Parte de um processo imaginário e gera toda essa fisiologia desagradável, desconfortável para quem vive. O que eu posso dizer da hipnose? Como eu disse antes, a hipnose é um estado natural de todo ser humano. Natural ou induzido com algum propósito. Digamos, um propósito de hipnoterapia. A hipnose hoje é reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, Conselho de Enfermagem, Conselho de Odontologia, Conselho de Psicologia. Como que funciona uma sessão em tempos de pandemia? Claro, ela é feita pela internet. Como é que funciona essa sessão de hipnoterapia? A gente atende bastante de forma online. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, pessoas de fora do Brasil. Pois, como eu falei antes, a hipnose é um estado natural do ser humano. Você pode estar no conforto da sua casa e fazer a terapia online. Claro, existem casos que a gente tem que ser presencial, né? No caso de esquizofrenia, uma depressão muito profunda,
que vai gerar algum desconforto ao atendimento, né? Mas, no geral, aí 95% dos atendimentos podem ser online, claro, profissional capacitado, né, para isso. Então, você vai fazer no conforto da sua casa, como se estivesse fazendo presencial, não tem problema. Um dos diferenciais da hipnoterapia é o tempo de resposta, para você perceber algo diferente. Na primeira sessão, você já vai ter um resultado muito, mas muito gratificante mesmo, pois é algo surreal, assim, para quem sofre de ansiedade, de síndrome de pânico, fobias. Então, é algo que você tem um resultado positivo, assim, já na primeira sessão. Deixa eu explicar o porquê isso. A hipnoterapia é diferente de outras psicoterapias e terapias. A gente não foca em causa. Para a gente, a única coisa que importa é o estado atual e o estado desejado. Digamos, um fóbico. Não importa o porquê ele adquiriu a fobia, e sim que a partir de hoje ele não tenha mais essa fobia. Então, esse é o diferencial da hipnoterapia. Ela mexe no subconsciente, mas ela não vai lá na causa do problema, é isso? Teoricamente, existe uma discussão grande sobre isso, né? Pois o subconsciente, o que é o subconsciente? Claro, dentro da linha que eu trabalho, não é uma verdade absoluta, né? Até porque o subconsciente, ele é metafórico, digamos assim, né? Não é se você fizer uma tomografia, não vai aparecer subconsciente, nem o consciente, nem o inconsciente. Eu sou PNLista, e a gente da PNL, a gente trabalha com consciente e inconsciente. E toda a nossa força está no inconsciente. Tudo que você aprende novo parte do inconsciente para automatizar no inconsciente. Então, a gente automatiza processos o tempo todo, até mesmo comportamentos desagradáveis, como uma compulsão alimentar, uma fobia, um medo, uma ansiedade. A gente diz que o ser humano, tudo que ele pratica, ele fica muito bom. Até comportamentos indesejáveis, como ansiedade mesmo. Ele tanto pratica que ele fica um ansioso profissional. O que o subconsciente faz? Por preservação do subconsciente, ele vai guardando medo, traumas, limitações. Digamos, seria toda a sujeira. Digamos, quando você nasceu, você não tinha medos, né? Um dia você aprendeu que cobra é venenosa, que leões comem pessoas, você não pode sair na rua com o celular na mão, você vai assaltar. Tudo isso está no subconsciente. E a única coisa que importa para realmente, se a gente pensar, por isso que eu sou apaixonado pela PNL, é que se não tiver uma mudança positiva, não faz diferença nenhuma. Digamos, eu dizer para você, Cláudia, a sua fobia de falar em público é quando você tinha 6 anos, riram de você na escola. Mas se a partir de hoje você continuar com a fobia, não mudou nada. O que importa é que a partir de hoje você consiga se expressar, se comunicar e melhorar os seus resultados. Isso é a única coisa que importa. Quais são as patologias e os transtornos emocionais que podem ser tratados com a hipnoterapia? Partindo de transtornos emocionais. Se ele é emocional, ele é gerado através de pensamentos, teoricamente imaginário. Então, tudo que for de cunho emocional pode e deve, na minha opinião, ser tratado com a hipnoterapia. Eu vou citar alguns para você, e se tem resultados incríveis. Para traumas, fobias. Para fobias é incrível, você não tem ideia. Aí, em uma sessão, você resolve uma fobia. Para compulsão alimentar, hipnose e emagrecimento, é incrível. Vícios, depressão, crenças limitantes e tantas outras coisas. Até mesmo reprogramação mental, né, que muita gente é minada de crenças, até mesmo crenças limitantes quanto à prosperidade, quanto você pode. Então, realmente é incrível, vale a pena se permitir. No caso de patologias, não é a minha especialidade, mas existem outros colegas já que estão já no nível bem avançado sobre isso. Existe um professor em Portugal, o Dr. Alberto Lopes, que esteve no Brasil no ano passado, e ele trabalha somente com doenças autoimunes. No Hospital de Clínicas em São Paulo, o Fábio Puentes, que é um grande nome da hipnose, ele faz um trabalho incrível com pacientes em fase terminal de câncer e está tendo um resultado incrível. A hipnoterapia,
No controle da dor, você não tem ideia o quanto é gratificante. Na fibro, é incrível. A gente consegue eliminar uma dor em 5 minutos. Então, você imagina o quanto pode ser transformador. Como eu falei antes de fobia, imagina, você é uma comunicadora. Imagina se você tivesse uma fobia de falar em público. Eu tinha essa fobia. Outra hora eu revelo aqui. Imagina isso aí teria limitado a sua carreira ao máximo. Você não estaria trabalhando agora na sua profissão. Então, você imagina a gente conseguir resolver isso em 30 minutos, que pode ser transformador, né? Então, a pessoa não tem ideia do valor que isso tem. E um tratamento nada invasivo, você não está ingerindo nenhum medicamento, não existe risco algum. Falando em riscos, sabe qual é a pergunta que eu mais ouço, que eu escuto diariamente? Marcelo, eu quero fazer a sessão de hipnose, mas se eu não voltar, a pessoa tem essa dúvida, né? E eu parto de um princípio que para você voltar, você teria que ir. Como você não vai a lugar nenhum, fica tranquilo que não tem risco algum. Vai seguir em casa, em home office, enfim. Para encerrar, Marcelo, aqui, a força para encarar os nossos problemas está no nosso inconsciente ou subconsciente, enfim, está dentro de nós mesmos. Com toda certeza, a gente pode e deve usar toda a máquina. Digamos, o problema do ser humano é que ele veio sem manual de instruções. Digamos, você está operando o seu celular agora, digamos, de forma mediana. Se você ler o manual dele, você vai ter um resultado melhor. E a nossa mente também, se a gente souber usar, souber lidar com as emoções. Como eu disse antes, tudo parte de um pensamento, a gente pensa por imagem. E a nossa fisiologia é congruente com o que a gente está pensando. E dá o mesmo trabalho, você pensar em algo que lhe faz mal e gera essa ansiedade, ou pensar em estratégias, o que eu posso fazer nessa pandemia. Como eu posso lidar com isso? Então, se você utilizar essa ferramenta incrível que a gente veio dotado, que é o nosso inconsciente, você vai ter resultados ainda mais positivos, sem dúvida. E a pessoa pergunta, mas está tudo bem, mas se está bom, pode ser melhor ainda. Cada vez melhor, né? E que a gente passe a pensar daqui para frente, apesar das notícias negativas, com mais positividade, porque bem como tu falaste, nós temos a escolha de pensar negativo ou pensar de forma positiva. Adorei, Marcelo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Espero estar contribuindo, desmistificando a hipnose, essa ferramenta tão incrível, né? Que está disponível no mercado hoje, cada vez mais popularizando. Para mim é um imenso prazer. Espero logo a gente estar fora dessa situação da pandemia e estarei no seu programa para um papo pessoalmente. Será um prazer.